Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação, meu amigo, minha amiga. Seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Sempre uma alegria poder dividir esses momentos com você, poder entrar aí na sua casa. Na verdade, hoje, com a internet, né, não é só na sua casa, né, no lugar que você quiser nos assistir, de dividir esse momento conosco. Muito obrigado pelo carinho, porque eu sei que você que nos acompanha gosta não só de assistir o Vejam Só, mas gosta de interagir com o programa, gosta de participar do programa, gosta de responder as perguntas que nós colocamos aqui e gosta de debater junto com os nossos convidados. E o convidado fala uma coisa aqui e eu sei que você aí assistindo contra-argumenta e dá a sua opinião e vai no texto bíblico. É exatamente essa interação que nós queremos aqui no Vejam Só, levando até você não simplesmente uma resposta pronta, definitiva, mas provocando em você o interesse pelo estudo das Sagradas Escrituras e, obviamente, pelo estudo da teologia também. Que a partir dessa provocação que nós colocamos aqui todas as noites, você, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha, se interesse pelos temas. Comece a estudar, a ler, a pesquisar, a se aprofundar nos assuntos e aí eu tenho certeza que você vai conseguir dar as respostas para as perguntas que nós colocamos aqui todas as noites. Aliás, por falar em respostas, em perguntas, em debater sobre teologia, vou pedir para a produção colocar aqui o meu perfil lá no Instagram. Chega por lá para a gente conversar também, ó, @Zeca_Pereira. E lá a gente pode conversar, bater papo, consigo responder algumas perguntas que o pessoal manda também, às vezes discutindo e debatendo questões relacionadas aos temas que nós abordamos aqui. Recebo muita sugestão de tema, sugestão de convidado. Recebo muito carinho da nossa audiência também, reforçando a importância do programa nesse universo do estudo da teologia e dessas conversas teológicas também. Muito obrigado pelo carinho, espero vocês por lá também, para a gente continuar falando sobre esse assunto que a gente tanto ama, né? Que é o estudo da Palavra de Deus e da teologia também, para a gente poder pensar juntos, tá bom? Hoje, inclusive, um tema muito bacana que nós vamos conversar, eu vou apresentar aí na sequência. Primeiro, deixa eu apresentar os meus convidados, eles que vão nos ajudar nesta caminhada de hoje. E é com muita alegria que o Vejam Só recebe aqui nos nossos estúdios o pastor Marcelo Pierre, ele que é ministro da Igreja Batista Garland. Pastor Marcelo, obrigado, meu irmão, por aceitar o nosso convite, estar aqui essa noite. É uma alegria recebê-lo, seja muito bem-vindo. A alegria é nossa de estarmos aqui participando do programa, poder discutir a palavra. Tenho certeza que vamos aprender e vamos acrescentar muito na vida de muitas pessoas. Com certeza, vai ser uma oportunidade de edificação. E primeira vez que o irmão vem, tudo tranquilo, tá nervoso, quer que a produção coloque mais uma aguinha, um chá para ficar calmo? Fui muito bem atendido desde a porta, é uma benção, maravilha. Benção. Já estou ficando à vontade. A nossa ideia é que todos se sintam bem e que a gente possa, obviamente, conversar sobre. É óbvio que os debates envolvem posições diferentes dos temas propostos, mas a ideia é que, acima de tudo, a gente, com muito respeito, trate todas as questões no campo das ideias ali e das interpretações do texto e que a gente possa, obviamente, avançar nesse sentido. Eu tenho certeza que a contribuição do irmão será importantíssima. Para a gente começar, vou pedir as informações da igreja, o endereço e também os dias e horários assim, das principais programações por lá. Pastor, por favor. Sou o pastor Marcelo Pierre, da Igreja Batista Garland. Nós ficamos ali na cidade de Poá, no centro de Poá, São Paulo, na rua Paraibuna, número 95. As nossas programações principais é domingo, 9 da manhã, às 18h30 e nas quartas-feiras, às 20 horas. Boa, então as informações também da igreja. Nós vamos deixar durante o programa e também lá no nosso perfil oficial do Instagram os contatos do pastor Marcelo, tá bom? Então, depende se você não conseguiu pegar a informação da igreja, passou rápido, não anotou, não tem problema. Vai por lá no nosso perfil do Instagram que você consegue acessar, entre em contato com ele e aí pode pegar as informações da igreja também. Além disso, eu ia esquecendo já, pastor. O pastor deixou aqui um exemplar de um material e eu vou pedir para o irmão comentar bem brevemente para a gente o que o nosso telespectador vai encontrar aqui, ó. Não vale a pena ser crente se... Você está escondidinho aqui, quase que me assustou. Inclusive até um pessoal, quando eu coloquei até um pessoal ateu, já queria comprar, né? Que não vale a pena ser crente, ele achou que tinha argumento para isso. Ele esqueceu do C. É um livro que fala sobre missões, fala sobre a qualidade do crente, o que é necessário
para que uma pessoa valha, né, de alguma maneira, tenha benefício em ser um cristão. Boa, muito bacana. É um livro fino, bem simples, bem didático. Eu acho muito legal. É muito bom. Muito bacana. Não posso falar muito, porque eu sou suspeito, escritor, né? É suspeito, ó. Mas se você tiver interesse, quiser outras informações, saber um pouquinho mais do material também, vai lá no nosso perfil do Instagram, que nós vamos deixar os contatos do pastor Marcelo, e por lá você consegue mais informações sobre o material também. E aí, quem sabe você consiga aí a resposta para essa pergunta, né? Se vale a pena ou não ser crente. Boa, Marcelo. Obrigado, pastor, pelo carinho. E o Vejam Só, nesta oportunidade, também recebe pela primeira vez. Hoje nós vamos ter um debate aqui de debutantes aqui no Vejam Só. E nós recebemos com muita alegria o reverendo Alfredo da Costa Melo Neto, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Reverendo Alfredo, obrigado, meu irmão, por aceitar o nosso convite, estar aqui essa noite. Uma alegria recebê-lo, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Imagina, a alegria é nossa em recebê-lo. Espero que o irmão também fique à vontade, se sinta em casa, curta a participação. A Angélica, então, ama, né? Porque dela já pode ligar outras vezes. Ela até me fala assim, trata bem, que é a primeira vez para eles quererem voltar. Parece até que eu maltrato os nossos convidados aqui, né, Angélica? Reverendo Alfredo, para a gente começar, também vou pedir as informações da igreja, o endereço, dias e horários das programações também, por favor. Eu sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas ela fica em Vila Bonilha, ao lado do Mercado Municipal de Pirituba. É Rua Almirante Isaías de Noronha, 93, lá em Pirituba. Boa. O culto à noite, domingo à noite, é às 18h30. 18h30. Boa. Boa. Obrigado, viu, reverendo Alfredo, pelo carinho também, por aceitar o nosso convite. Nós vamos deixar também os contatos do reverendo durante o programa e da igreja também à sua disposição, eles vão passar por aí. Mas se você não anotar ou perder ou não der tempo, vai lá no nosso perfil do Instagram que a gente vai deixar tudo certinho lá para você poder acessar. E aí, se tiver dúvidas ou quiser outras informações do ministério, da igreja, das programações, ou até, obviamente, do tema que nós vamos tratar, você pode chegar por lá e colocar esses questionamentos, tá bom? Eu vou apresentar o tema aqui e aí já vou pegar as opiniões iniciais dos meus convidados. Na sequência, a gente abre a oportunidade para você que nos assiste participar. Nós vamos usar hoje como base 2 textos bíblicos. Eu vou fazer primeiro a leitura de um, depois, no decorrer do debate, a gente lê o outro texto também. E está lá registrado no Evangelho segundo Lucas, capítulo 21, verso de número 24. Diz o seguinte, cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo deles se cumpram. E esta é a nossa pergunta. O que Jesus quer falar com isso? O tempo dos gentios. O que isso significa? É a mesma ideia que Paulo vai trabalhar depois lá em Romanos 11, mais para frente no debate a gente pode ler um pouquinho. Será que isso faz alguma referência, por exemplo, a uma divisão clara no plano de Deus para com 2 povos? Por exemplo, Israel e a igreja? Será que existe claramente essa divisão? Então, agora nós estamos no tempo de um, depois vai retomar o tempo de outro. Existe alguma programação escatológica, né, programada para Israel, diferente da programação para a igreja? Como é que é o desenho disso a partir desse conceito que Jesus trabalha, aqui no sermão aqui escatológico também, e que Paulo vai falar um pouquinho também lá em Romanos? Vamos pegar as observações iniciais aqui dos meus convidados. Na sequência, você vai participar também. Pastor Marcelo, vamos começar com a pergunta tema. Como é que o irmão responde a nossa pergunta? O que é o tempo dos gentios e o significado dessa ideia defendida por Jesus e por Paulo também? Por favor. Veja só, o tempo dos gentios, antes de entrar mais a fundo, tem que deixar só uma como é que eu vou dizer, uma noção, né? Um contexto. A Bíblia, basicamente, ela apresenta 3 povos: gentios, judeus e igreja. São, basicamente, lógico que a Bíblia existe romano, grego, babilônico, mas a Bíblia defende judeus, gentios e igreja. Então, o tempo dos gentios é especificamente esse povo, que vai da 119ª semana, né,
de Daniel até a volta do Senhor Jesus Cristo. Esse é um período que nós chamamos de vácuo profético dentro das 70 semanas de Daniel. Então, da 79ª semana, há uma parada para a última semana e nesse período nós chamamos de tempo dos gentios. Para alguns, período da graça. Eu não gosto muito porque o homem é salvo pela graça em qualquer tempo. Mas o tempo da graça, ou o tempo da igreja, ou o tempo do Espírito Santo, é um período em que Deus abre para a salvação dos gentios. Paulo vai falar justamente isso quando ele fala da parada dos judeus, né, que os olhos deles são fechados, seus ouvidos são tapados, e naquele momento há o quê? Há uma permissão para que os gentios se convertam. E o irmão faz uma distinção entre gentil e igreja? Sim, faço. Por quê? Vejam só, os gentios, né, são todos aqueles que não são judeus ou igreja, na visão. Igreja, todos aqueles que recebem a Jesus. Judeus, os que surgiram de Abraão. Vejam só, por que eu faço essa divisão, né? A igreja como gentil também. Porque o judeu que se converte, o gentil que se converte, ele vai agregar o quê? A igreja. Então, nós dividimos. Tanto que Paulo fala, eu até anotei um versículo aqui, Paulo fala em 1 Coríntios 10, 32, não se torne motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos, aqui especificando gentios, e nem para a igreja de Deus. Então, essa eu gosto de deixar bem claro, porque, vejam só, se nós pegarmos de Gênesis capítulo 1 ao capítulo 11, nós temos todas as nações, que seriam os gentios. A partir do capítulo 11 de Gênesis, até a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, a Bíblia basicamente é judaica, é para o judeu. Jesus falou, é para o judeu, o pão é para os filhos, não para os cachorrinhos. A Bíblia deixa bem claro que ele veio primeiro para os judeus. A partir da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, então o evangelho vai expandir-se aos demais povos. E a partir daí que a igreja é que vai agregar judeus convertidos como gentios que se convertem. Boa, entendi. Depois a gente vai poder, obviamente, explorar um pouquinho melhor esses conceitos, mas vamos ouvir as observações do reverendo Alfredo também. Reverendo, respondendo a nossa pergunta tema, né? O que é esse tempo dos gentios que Jesus e Paulo mencionou também? Por favor. O tempo dos gentios é o tempo entre a primeira vinda e a segunda vinda. Esse é o tempo que eu acredito ser o tempo dos gentios, onde os gentios são incluídos na igreja, vão fazer parte, sim, aí do povo de Deus. Já entrando um pouco... Sim, por favor. Em relação à posição do pastor Marcelo, eu divirjo no ponto onde eu já não entendo o diferente ser judeu e igreja. Nós somos um povo só, salvos em Cristo. A aliança traz para a gente essa ideia de que a aliança que Deus fez lá atrás, já desde o Éden, né? Uhum. Mas Noé, Abraão, e ela chega até nós através de Cristo. Então, nós somos parte de um mesmo corpo. E aí, nesse sentido, a gente diverge, mas que o tempo dos gentios entre a primeira e a segunda volta, eu acho que a gente concorda, né? Parece que sim. O que vai ficar diferente são as aplicações desse tempo aí e como isso vai funcionar, principalmente no sentido dessa volta, né? Porque se tem dois povos ou mais, né, você vai precisar trabalhar com isso para ajuntar todo mundo no final. Se você tem um povo só, volta e está tudo resolvido. Até só para complementar, reverendo, essa questão da aliança, então o irmão defende uma aliança única que vai sendo renovada ou ampliada ou... Exato. Vai ser aquela revelação progressiva de acordo com os acontecimentos. Esse é a forma teológica de dizer a revelação contínua, a revelação progressiva. A aliança que Deus faz lá desde o Éden, a segunda, né? São duas alianças no sentido que é a aliança das obras antes da queda, que quebra e pós-queda, a aliança da graça, que vem sendo revelada de maneira progressiva e encontra consumação em Jesus Cristo.
Boa. Bom, você viu que tem bastante coisa aí para a gente conversar, muitos aspectos. Jesus, inclusive, coloca uma questão aqui de uma derrota do povo judaico, né? Quando ele faz esse sermão profético também. Nós vamos tentar entender um pouquinho dessas aplicações na história também, como é que isso poderia ou não mudar a dinâmica do relacionamento de Deus para com o seu povo, tá? Mas eu quero, obviamente, abrir a oportunidade para você que me assiste participar também e dando a sua opinião, a sua observação sobre o assunto. E como é que você faz isso? Vai lá no nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só. Chega por lá que você vai encontrar lá toda a interação com o programa, inclusive as nossas enquetes também, tá bom? A enquete que nós colocamos para o programa de hoje foi a seguinte. Nós, na verdade, reproduzimos o tema do programa para você comentar também. Tá aí, ó. O que é o tempo dos gentios mencionado por Jesus e Paulo? Colocamos ali as referências bíblicas, né, dessas citações e pedimos então para você comentar. Você encontra aquela caixinha lá do Instagram para por lá fazer o seu comentário também. Então vai lá, comente, dê as suas observações, coloque as suas visões, tá bom? Sobre essa temática. E nós vamos tentar, obviamente, aqui durante o programa, pegar e pensar alguns desses comentários para colocar aqui, para poder enriquecer também a nossa conversa, tá bom? Bom, eu falei do Instagram, mas o Vejam Só está também no Facebook e lá no YouTube. Em todas as plataformas você nos encontra com o programa Vejam Só. É só você pesquisar lá direitinho que você vai nos localizar. Inclusive, nosso canal oficial lá no YouTube, nós reativamos o canal do Vejam Só. Então, você que já nos seguia, ou que curtia, ou que era inscrito, vai lá também para se inscrever no nosso canal. Ative as notificações para você receber as mensagens, tá bom? Assim que tiver programa novo, assim que tiver transmissão ao vivo, da mesma forma no Instagram e no Facebook para você se inteirar, tá bom? Porque nas redes sociais do programa, em qualquer uma delas, nós transmitimos as nossas gravações ao vivo para você. Nós continuamos normalmente de segunda a sexta-feira, a partir das 23 horas na HIT. Mas você que nos acompanha nas redes sociais, você tem acesso a essas gravações ao vivo, tá bom? Então, na hora que nós estamos gravando, transmitimos ali nas redes sociais. Aí todo mundo pergunta, tá bom, Zeca, mas que dia e horário que isso acontece? Meu irmão, para você saber, você tem que estar inscrito, você tem que seguir, você tem que curtir as nossas páginas lá no Instagram, no Facebook e no YouTube. Aí você vai receber essa informação, tá bom? Vai aparecer lá o alerta para você. O Vejam Só está ao vivo agora, assista. Aí você clica e assiste, tá bom? Não perde nada do nosso conteúdo. Inclusive pode mandar lá sua pergunta, sua dúvida, sua participação, seu comentário também, tá bom? Então vá por lá, fique à vontade e aproveite bastante, porque a nossa ideia é que o conteúdo fique acessível para você, tá bom? Pensando nessa acessibilidade, nós vamos disponibilizar também toda a nossa programação nas plataformas de áudio. Então você pode ouvir o Vejam Só no trânsito, no metrô, indo e voltando da faculdade, indo para o trabalho, em qualquer momento do dia. Escolha a plataforma que você utiliza e procure por Programa Vejam Só, que você vai localizar o nosso conteúdo por lá, tá bom? Então é simples, é fácil e você tem acesso a tudo aquilo que nós produzimos aqui. A ideia é abençoar a sua vida, tá bom? Então, vai lá, divulgue para que todo mundo tenha acesso também a esse material, tá bom? Pastor Marcelo, vou começar fazendo aqui uma análise do texto aqui da fala de Jesus. Principalmente baseado nessa ideia da divisão que o irmão trabalhou. Jesus está falando aqui de um período de destruição, né? Então, está falando que, inclusive, Jerusalém será pisada, tomada pelos gentios. Como é que esse povo que vai destruir o povo de Deus vai poder entrar no plano redentivo e de salvação? Como é que funciona isso? Vejam só, esta palavra profética, né, de Jesus Cristo acerca de destruição, ele fala da invasão de Jerusalém. Ela tem duas perspectivas. Num primeiro momento, ela fala do ano 70, quando o general Tito invade Jerusalém, destrói Jerusalém, morreram mais ou menos 1.100.000 pessoas, judeus. Quando não dava mais para matar, levaram cativo. E também ele estava dando uma visão profética para o futuro. E Jerusalém está na mão dos gentios, ela está sendo pisada pelos gentios. Apesar de existir o Estado de Israel de 1948, apesar de 1967, todos os acontecimentos, Jerusalém não é de Israel. Israel continua, né? A cidade continua, e isso é uma palavra profética para o futuro. Agora, quando eu menciono que é necessário 3 povos,
né? Gentios, judeus, igreja, porque no plano escatológico lá na frente, cada um vai ter um destino. Então, os judeus, existe um plano de Deus para a sua salvação, a igreja está dentro do conceito escatológico, e aquele que não é igreja e não é judeu, ele tem um destino também. Então, se eu acreditar que todo gentil, né, ou colocar a igreja como gentil, fica difícil eu definir o papel de cada um no processo escatológico. Então, por exemplo, né, quando eu falo de arrebatamento, eu estou falando da igreja. Quando eu falo de grande tribulação, eu estou falando de Israel. E as demais nações? As demais nações têm um papel no futuro, né? Então, se eu só olhar igreja e gentil, fica difícil eu colocar cada um no seu papel escatológico lá na frente. Boa. Reverendo Alfredo, vou pedir, obviamente, para o irmão fazer alguns comentários em cima da visão do pastor Marcelo, que ele defende, que eu imagino que seja diferente da sua, mas eu quero também o seu comentário sobre essa utilização da ideia que Jesus coloca aqui de uma destruição do povo judaico. É mais na visão preterista, né, que trabalha inclusive com o fim da era judaica, ali como esse ano 70 como a visão do Antigo Testamento do dia do Senhor, um dia de ira, e que ali encerra-se o período judaico e não voltaria. A visão preterista trabalha mais com esse conceito. Mas é que para a gente soa estranho quando a gente pensa num povo só, e esse povo que vai destruir esse povo vai fazer parte do plano redentivo. Como é que a gente associa essas questões também? O tempo dos gentios, como esse povo faz parte desse plano da redenção, sendo alcançado pela mensagem do Evangelho. O fato é que os gentios são alcançados, né? Então, aqueles que são alcançados por Cristo, esses é que são salvos. E a partir desse momento, especialmente depois da vinda do Espírito Santo, né, do Pentecostes, você tem os próprios apóstolos indo às nações e pregando. Em Atos 15, a gente vê lá no primeiro concílio o debate a respeito de como os gentios deveriam ser tratados. Então, eles sendo trazidos já para dentro do grupo antes mesmo do ano 70, né? Então, é nesse sentido. Agora, nessa questão que o pastor Marcelo falou, dessa necessidade de ser três povos, eu também tenho algumas dificuldades desse pensamento. Eu reconheço que as dificuldades existem em todos. Nós temos alguns debates que só serão respondidos de fato na glória. Sim. E especialmente porque a gente está olhando por uma coisa que vai acontecer ainda, né? Então é difícil de ter certeza se é uma coisa ou outra. Mas eu tenho dificuldade porque o que me parece, quando a gente olha para essa visão de três povos, é que Deus tem um jeito de tratar diferente a salvação do judeu e do gentil. Parece que, olhando assim, o judeu vai ter uma salvação. Eu sei que tem gente que pensa um pouco diferente, tudo bem? Mas parece que Deus tem um jeito de tratar com Israel até a parte de Cristo, que em algum momento, pela tribulação, pela luta, pela dificuldade, o povo de Israel vai olhar para dentro de si e vai falar assim, não, Jesus que fez essa obra e tudo mais, então a gente tem que voltar. Mas me parece que é um processo um pouco diferente da igreja, diferente dos outros povos. E até mesmo por Atos 15, a gente percebe que todo mundo era tratado igual. A ideia é que nós somos um grupo só e um povo só a partir de Pentecostes. Pastor Marcelo, vou pedir para o irmão fazer os comentários. O texto de Jesus, realmente é difícil a gente colocar essa divisão. Quando Paulo vai falar lá em Romanos, parece que Paulo está trabalhando realmente com dois conceitos distintos, Israel e gentil. O texto de Paulo parece indicar uma outra questão. Agora, essa dúvida que o reverendo Alfredo colocou, ela é muito pertinente, porque é um questionamento, pelo menos do lado que pensa diferente, muito comum, né? De ter uma diferença
do modo de salvar, como se, por exemplo, o judeu não precisasse crer no sacrifício de Cristo na cruz, mas que por um outro motivo ele acreditasse, né? Inclusive, alguns dizem que da sua volta, quando ele aparecer tocando o Monte das Oliveiras, que aí o povo vai observar e ver e reconhecer e tudo mais. Como é que o irmão responde esse questionamento? Então, vejam só, essa visão, né, da salvação, se a gente pensar, vejam só, João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, se eu não me engano, diz o quê? Ele veio para o que eram seus, mas os seus não o recebeu. Então, naquele momento, houve uma recusa do judeu. E a partir daí, mas a todo quanto recebeu, deu-lhes o poder de ser filho de Deus. Então, a partir desse momento, há um projeto para trabalhar com os gentios. A salvação, ela não é diferente dos judeus ou do gentio. É a graça. Só que o conhecimento que nós temos do Senhor hoje, através do Evangelho, o judeu remanescente de Israel lá na frente, ele ainda precisa conhecer esse Cristo. E é através da manifestação do Senhor na sua glória, por isso, né, essa visão, é que eles vão entender e perceber, porque até aí eles não têm o conhecimento de Cristo. Para ele, Cristo é um personagem histórico ou qualquer outra pessoa. Então, para que o plano da salvação entre, é necessário crer em Jesus como Salvador. O judeu não crê. Então, ele vai precisar reconhecer isso. E é no plano escatológico que ele vai chegar ao conhecimento do Cristo, aonde, né, os remanescentes lá na frente, há todo um plano de Deus. Então, a salvação é pela graça, independente de quê? O plano é o mesmo. A diferença é que nós temos o conhecimento do Evangelho, mas Paulo fala lá em Romanos que, de certo modo, uma parte foi cegada. Por quê? E Paulo mesmo fala, eu sou judeu da tribo, né, de Benjamim, e eu sou, né, eu aceitei o Evangelho. Ou seja, ele aceitou o Evangelho. A partir daquele momento, ele passa a integrar a igreja de Jesus Cristo. Então, há uma visão que não tem dificuldade. Eu sempre falo que, se nós usarmos as leis da hermenêutica, seja um pastor, seja um padre, ou seja um rabino, ou seja um cético, ele vai chegar à mesma conclusão, que a Bíblia não é, o cara olha para a Bíblia e diz assim, o que eu entendo? Não é o que ele entende, é o que o texto está querendo me dizer. E o texto vai me dizer através do quê? Das regras da hermenêutica. Então, todo mundo chegou à conclusão. Agora, como o reverendo disse, a escatologia, ela é algo que vai acontecer, ela compõe-se de muita figura de linguagem, nem tudo é literal. Então, à medida em que há, né, o desvendamento, as coisas vão acontecendo, nós vamos chegando a um conhecimento claro. Mas aquilo que eu falo para o reverendo, nós apenas discutimos, mas na teologia essencial, que é o cerne da palavra de Deus, que é a salvação, nós cremos. Agora, a teologia periférica, nós discordamos, aí tudo bem. Pastor, partindo do texto de João, dois questionamentos. Primeiro, ali não fica claro que foi recusado para o judeu e que não haveria, então, a partir dessa recusa, uma nova chance para eles? Porque senão ficaria injusto. Tipo, se eu sou igreja e não aceitei, eu também mereço uma segunda chance. Então, mas daí aí nós entramos num outro problema, que é, né, o problema da predestinação. Porque, por exemplo, quem recusou ficou sem. Quando Deus fala, eu entendo que a promessa de Deus para a salvação dos judeus lá na frente não é de todos os judeus do primeiro ao último. É a salvação, a Deus vai salvar quem? Os judeus, o seu povo judeu. Quem faz parte? É igual, por exemplo, quando se fala em predestinação, você nunca ouve Paulo dizer, Deus me predestinou, Deus me escolheu. Não, Paulo fala, nos predestinou, nos escolheu. Por quê? Porque Deus tem um plano para a igreja. Você está dentro dela? Parabéns, você está predestinado. Você não está, porque Deus predestinou a igreja e não as pessoas de fora. Então, esse é o entendimento. Então, eles recusaram naquele momento, né? Mas a palavra do Senhor, Paulo diz que lá na frente, o próprio Paulo fala lá no capítulo 9, capítulo 10 de Romanos, ele vai deixar bem claro que essa figueira que foi, né, retirada, ela será novamente enxertada. Então, talvez, né, João deveria dizer, né,
veio para o que era o seu, mas os seus não o receberam, e lá na frente fala, mas lá no futuro vão receber. Não, ele se preocupou em dizer, aquele evangelho de João é evangelho para os gentios, para as pessoas que não conhecem. Então, o importante para os gentios é saber que, através da rejeição do evangelho dos judeus, Deus abriu um vácuo profético para a salvação de todos os gentios. E todo gentil que se converte, ou judeu que vem, ele vai fazer parte da igreja de Jesus Cristo. Que esta é a grande predestinada. Boa. E aí, Bruno Freire, é isso mesmo? Tá certo? Não tenho... eu não sei se a gente foge um pouco do tema falando de predestinação, e talvez não tanto, né? Mas Romanos 9 mesmo diz que Deus dá uma lista lá dizendo que escolheu um e não outro, né? Deus escolheu Isaque e não escolheu Esaú. Os dois eram filhos de Abraão. Então, a questão da predestinação, eu acho que a gente também tem alguma base bíblica, para mim, na minha opinião, bastante, para a gente dizer, sim, que a predestinação é individual. Jesus Cristo, na oração ali sacerdotal, disse que todos quantos ele recebeu, ele não perderia nenhum. E diz assim, e ainda tem outros de outro aprisco. Então, colocando, na minha opinião, colocando a gente nesse meio aí dos predestinados, ninguém é salvo por concordar com a predestinação, claro que não, mas eu penso que é assim que Deus escolheu aqueles que chegarão no dia do Senhor, naquele dia que Ele vai nos chamar. E como é que ficaria essa questão do próprio texto de João, Reverendo Freire, então, dessa afirmação de João dizendo que aqueles que eram dele não o receberam e que a partir disso então outros abririam? Como é que a gente consegue organizar isso pensando nesses eventos escatológicos, então? Então, de fato, ali fica um comprovante, né, um carimbo bíblico de que os judeus, então, passaram, agora não tem mais essa salvação. Eu vou utilizar o termo aqui, pastor, tá, com todo o respeito, corporativo, tipo assim, eu sou judeu, sou salvo, do mesmo jeito que eu sou igreja, sou salvo, só pensando numa questão mais corporativa e não individual, vamos dizer assim. Então, pelas regras da hermenêutica, o texto faz sentido no seu tempo também. E quando quando o texto nos diz que os seus não receberam, está falando no primeiro contexto que aqueles judeus ali não receberam. Numa primeira interpretação. E continuam, né? O povo judeu continua não recebendo Jesus Cristo. Então, nesse sentido, assim como nação, como país, eles continuam fora da vontade de Deus e fora do Evangelho. Mas eles continuam fora como continuam os filhos dos ismaelitas, né? Os países islâmicos também continuam fora da vontade de Deus, países não alcançados e pessoas não alcançadas. Então, nesse sentido, eles continuam fora da mesma forma. Mas, para mim, esse texto, olhando para ele, eu entendo que o texto está falando, nesse sentido, um pouco mais para aquele momento, sem olhar tanto para o futuro, aquele texto específico. Sim, dizendo mais daquele povo. Pastor Marcelo, óbvio que o irmão pode ficar à vontade, viu, para fazer os comentários que achar necessário em cima da fala do reverendo Alfredo. Eu só quero colocar agora aqui em tela também o texto lá de Romanos 11, 25, porque aí quando a gente vai analisar esse versículo, Paulo, aí de fato parece fazer uma distinção. Paulo diz o seguinte, irmãos, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte até que chegue à plenitude dos gentios. Então, quando a gente olha para esse texto, pastor Marcelo, realmente aí a sua ideia parece que faz um pouco mais de sentido. Realmente Paulo parece falar, olha, o judeu foi endurecido, ele vai endurecido até uma parte, quando completar os gentios, aí Israel será quebrantado novamente. Esse texto torna melhor com a sua ideia? Você consegue enxergar aqui Paulo dando realmente eco a essa ideia? Sim, quando Paulo diz assim, né? Vocês entendem esse mistério. Quando ele usa essa expressão mistério, é uma expressão grega que não quer dizer que é uma coisa desconhecida, mas uma coisa até então não revelada.
Então ele revela. Por quê? Porque até aquele momento o judeu pensa que o evangelho é para eles. Se você pegar o texto lá de Cornélio, é bem claro. Pedro é chamado, Pedro vai na casa de Cornélio e lá, naquele momento, Pedro não quer ir e ele vê os animais sujos, né? Nós conhecemos a história. E quando ele chega lá, naquele diálogo, ele começa a ministrar a palavra, de repente as pessoas são batizadas com o Espírito Santo, ele vai lá e batiza todo mundo, onde vai dar a confusão lá no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, que o reverendo citou aí, sobre o concílio de Jerusalém. Então, ele percebe que o evangelho é para os gentios. Não, peraí, gentios também. Então, a partir daquele momento, o evangelho do gentio é ministrado. O evangelho é ministrado para os gentios. E por que isso acontece? Porque naquele momento, Deus parou com o judeu. Não significa que o judeu deixou de ser salvo. Porque quantos centenas e milhares de judeus se converteram ao evangelho e quantos milhões de judeus não vêm se converter no evangelho? Sim. Eles se convertem ao evangelho, não tem diferença nenhuma. Agora, o trabalho de Deus com a nação específica, com a promessa, com uma nação, ela vai acontecer lá na frente. Tanto é que quando ele salvar esta nação lá na frente, é a salvação é a nação que estiver presente no momento, e não os que ficaram para trás. Por quê? Porque seria injusto. Prega-se o evangelho, eles rejeitaram, não quero saber de Jesus. Não, se eles rejeitaram, o evangelho está sendo pregado. Então, nessa visão, ela é bem clara. Então, Paulo deixa claro, por quem parte? Aí Paulo explica lá na frente, gente, eu também sou judeu. Quer dizer, não significa que quando parou, nenhum judeu mais se converte. Agora é só gentil e judeu fica quieto que só vai voltar lá na última semana de Daniel, né? Não, ele fala, não, eu sou também judeu, eu sou da tribo de Benjamim. E aí, eu estou convertido, eu aceitei o evangelho. E quantos outros judeus? Então, Deus continua salvando os judeus, só que eles passam a integrar o quê? A igreja de Jesus. Então, a igreja de Cristo ela é composta de judeus e de gentios convertidos ao evangelho de Jesus. E não tem como desassociar isso, porque é aquilo que eu falo, a partir do capítulo 12, Deus chama Abraão. Aí Deus só trata com o judeu. As outras nações são tudo coadjuvante. As outras nações só vão ter, né, um destaque a partir da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário e a rejeição deste judeu. Então, falar, opa, agora o evangelho vai para frente. E aí o evangelho começa a ser pregado a todas as nações. Pastor, prepara aí um versículo aí para demonstrar biblicamente essa retomada do plano com os judeus, então. Porque às vezes fica a impressão seguinte, poxa, se parou ali, por que vai voltar isso? Por que vai tratar novamente com o judeu se ali já resolveu, vamos dizer assim, né? Se eles já rejeitaram, se ali não precisaria de novo retomar esse plano? E aí depois o irmão lê, aí o reverendo Alfredo vai comentar também, porque, pastor, olhando para esse texto aqui, de Romanos 11, realmente parece que o argumento defendido pelo pastor Marcelo faz muito sentido. Paulo parece, de fato, trabalhar com o endurecimento de Israel, com o avanço entre os povos, né, com outros povos, e que depois isso voltaria a Israel ao foco. Inclusive, muitos dispensacionalistas também utilizam as promessas territoriais como um fator para mostrar que essas promessas de Deus precisam se cumprir, elas não foram realizadas ainda. Então, de alguma forma, a nação judaica precisa ser reorganizada para que as promessas sejam cumpridas também, né? Seria um dos fatores, né? Vamos dizer assim. Em parte eu concordo. A gente vai bem até uma boa parte, no sentido de que realmente o povo os judeus eram o povo de Deus até Jesus. E a partir dali você tem a igreja sendo incluída, ou os gentios sendo incluídos. O que eu acho que é a nossa diferença é que, a partir desse momento, nós continuamos sendo incluídos na mesma aliança. A aliança que Deus fez lá atrás continua valendo até agora. Então, de certo modo, nós podemos ser chamados de Israel também, de povo de Deus, nação eleita. Acho que segundo a Pedro trata disso, né? Que nós somos nação santa, sacerdócio real e tudo. Então, são os termos que eram também tratados com Israel. Então, quando a gente fala, a gente imagina que o texto está tratando
para pessoas reais, no mundo real, que viviam naquele tempo, Paulo está tratando para a igreja de Roma, falando com gente que era judeu e está falando do povo deles. Falou, ó, vocês se endureceram, o povo de Israel se endureceu. Então, a partir de agora, isso não vai ser retomado até a segunda volta de Cristo, onde, na segunda volta de Cristo, toda essa questão, até essa questão territorial, vai ser resolvida. Tá. Quando a gente olha em Gênesis 15, por exemplo, que é o texto que Deus faz uma aliança com Abraão, né? Tem aquela figura do corredor dos animais, isso. Aquilo é muito bonito. Mas ele fala do tamanho da extensão do reino, né? Ele fala, ó, desde eu não vou lembrar o nome do rio, mas, ó, do rio de um lado, do rio do outro. Ele põe demarcações geográficas mesmo. Geográficas. Sim. Que Israel realmente nunca atingiu. Exatamente. Quando penso que isso vai acontecer? Na segunda volta de Cristo, quando terminar o tempo dos gentios, onde Jesus fará novos céus e nova terra, e aí tudo será diferente, né? Então, aí, na sequência aqui do texto, Paulo fala assim, e assim todo o Israel será salvo. Eu acredito que até dá uma forcinha para o irmão, mas não muito, assim. Porque ele parece trabalhar no conceito do povo mesmo, de uma retomada do povo. Você precisa salvar essa nação de alguma forma. É possível que a gente faça essa aplicação espiritual, então, por exemplo, todos nós somos o Israel de Deus, num pensamento mais espiritual e não necessariamente do termo utilizado aqui, nação ou povo? Eu acho que sim. Você está falando do Israel de Deus, mas apesar de estar falando ali de Israel mesmo, né, do povo, seria uma incoerência da minha parte dizer... Sim, Paulo parece estar falando muito do povo mesmo. Está falando do povo, sim. Eu não tenho dificuldade de imaginar que em algum momento possa ter um avivamento entre os judeus de nascença, né? Entre aqueles que são nascidos biologicamente dos judeus, como avivamentos aconteceram em outros lugares. Esse avivamento pode acontecer no milênio? Essa é uma outra dificuldade. Não era desse programa, mas é uma outra dificuldade. Mas que falando de avivamento, ele vai falar, não, vai acontecer esse avivamento no milênio. Ele vai defender, não é isso, pastor? Então, o avivamento será no milênio, isso não há dúvida nenhuma, né? O milênio, assim, biblicamente, na visão, é uma realidade, ele foi preparado, é uma promessa que Deus tem com Abraão, e uma promessa, uma aliança que Deus tem com Abraão e com Davi Inclusive essas aplicações de cumprimento das promessas geográficas também no milênio, tudo no milênio? Exatamente. Aí veja só o texto que Paulo fala aqui, ó. Irmãos, não quero que ignoreis esse mistério, para que não torneis presunçoso. Israel experimentou endurecimento em parte, até que chegue à plenitude do gentio. Quando ele fala até que, ele já deixa claro que haverá um retorno. Tá certo? E ele continua, assim todo Israel será salvo, como está escrito. Aí ele cita uma profecia, virá de Sião o Redentor que desviará Israel que desviará de Jacó a impiedade. Então Deus deixa bem claro que ele vai salvar. Eu deixo bem claro aqui, a salvação é igual, gentios e igreja, não vai mudar. Agora, Deus tem uma promessa com os judeus. Se Deus endureceu o coração do judeu, e o próprio Paulo fala que lá na frente vai ser reenxertado novamente, e ele usa até uma ironia ao dizer assim, olha, se vocês, através do endurecimento de Israel, ou seja, à medida que foi arrancado a muda e enxertado vocês, ou seja, com o ato de arrancar, vocês foram abençoados, quanto mais quando ela for, o quê? Não virá, então, com isso, muito mais coisa. Então, Paulo deixa bem claro que haverá uma retomada, mas uma retomada para a nação. Deus tem uma promessa com a nação de Israel, né? Com o povo de Israel. Então, Deus vai cumprir essa promessa. Ela, lá na frente, ela está garantida. Agora, as pessoas de hoje não podem esperar a promessa de lá, tem que aceitar Cristo. Porque a porta que está aberta no momento é a porta da salvação. Quem vai fazer essa pregação no milênio, pastor? Então, vejam só, o
o milênio, lógico, nós estamos fazendo aqui um levantamento, porque há muitas, né? Visão, sim, né? Sim. E assim, o milênio, ele vai ser, a igreja estará presente no milênio, a igreja estará presente no milênio. Já de volta. Isso, a igreja estará presente no milênio. O Israel será o grande responsável, não é à toa que a Bíblia fala que o evangelho do reino será pregado a todas as nações. As pessoas usam muito esse veio para dizer assim, olha, depois que o evangelho for pregado a todas as nações, Jesus virá. Impossível, né? Jesus vir, então ele não vai voltar nunca, porque não tem como se pregar o evangelho a todas as nações, né? E o que ele diz é o evangelho do reino milenal será pregado a toda a gente. Aí sim virá o fim, porque em seguida ao milênio vem o grande finale, que é o trono branco e a última revolta de Satanás. Porque alguns defendem que o milênio ele está acontecendo, mas é Alguns muito difícil. O reverendo Alfredo defende isso. É por isso que eu falo que é um posicionamento. É o que eu sempre digo. Eu brigo com as doutrinas fundamentais, soteriológicas. Crer em Jesus como Salvador, santificação, regeneração, justificação, graça. Isso é importante, porque essa leva para o céu. Agora, se o inferno existe ou não, se ele é eterno ou não, se anjo tem asa ou não, se anjo e demônio é a mesma coisa, né, que eu creio que são diferentes. Então, o que acontece? Se isso são pensamentos periféricos, que não vai... Ou seja, se eu estou na graça de Deus, se a igreja será antes, durante ou depois, não importa. Desde que eu esteja firme, eu vou. Agora, o milênio, ele deixa bem claro que o evangelho do reino será pregado. E quem vai fazer esse trabalho? Esse trabalho será feito pelos judeus. A igreja estará presente? Sim, a igreja estará presente no milênio. O que é o milênio? Uma promessa de Deus, que Deus prometeu a Abraão, que a sua terra seria de rio a rio. Deus prometeu a Davi, né? Apesar de que Cristo reina eternamente, mas isso é claro que o milênio é uma realidade. Agora ficou fácil, tá vendo? Ficou o milênio tranquilo. É uma realidade. Eu me sinto meio do contra, né? Tudo eu vou. Por isso tudo eu vou ao contrário. Né? O milênio, até onde eu sei, e aí o senhor me corrija, é um tempo de reinado pleno de Jesus Cristo, não é? Então, o problema é que, Mateus 28, Jesus Cristo diz, todo poder me foi dado no céu e na terra. Portanto, aí continua o texto. E então fica complicado a gente entender que o milênio é um tempo de reinado pleno de Jesus, porque na minha visão e na visão dos amilenistas, são 4 linhas, né? Só uma é milenista. Eu fui escolher, é difícil. Não é difícil, não. A visão milenista é a mais fácil. É a mais fácil, é a mais simples. Tudo espiritualizado, você não precisa ter tanta... Né? É igual as contas das semanas de Daniel, que faz conta, vem a semana, 10, sobe, tira 490, 210, tal. Você não precisa fazer essas contas. Não precisa fazer essas contas, então, exato. É a mais fácil. Mas nesse sentido, né, Jesus Cristo já reina. Sim. E já reina plenamente. E sobre todas as coisas. Então, não teria, pelo menos logicamente, um tempo onde Jesus reinasse mais do que ele já reina hoje. Então, pra gente, para mim, esse tempo do milênio, ele não é literal. Nós já estamos vivendo o milênio onde Jesus reina e ainda temos essa luta com Satanás que está amarrado de alguns poderes, mas ainda opera nesse mundo. Eu entendo, pastor, a visão nesse sentido, espiritualizando as questões, mas daí eu vou retomar essa questão que eu falei aqui até, o irmão pode explorar um pouquinho mais, dessa necessidade da aplicação de algumas promessas de fato, e que daí você precisaria de um momento na história em que isso acontecesse. O irmão já deixou claro que não acredita nessa questão dos povos distintos e que um povo só. Mas eu vou apertar nisso porque sinto ser a grande dificuldade, que são promessas que parecem ser muito específicas. Essa questão da promessa para Abraão, existe ali uma demarcação, fala, vai ser daqui, vai ser até esse lugar, vocês vão dominar, vou te dar para as suas gerações, tudo mais. Então, parece algo muito emblemático nesse sentido.
como é que o irmão trabalha nessa questão aí? E eu achava que presbiteriano trabalhava com mistério só quando a gente falava de soberania e responsabilidade humana. Mas tô vendo que tem outros mistérios no presbiterianismo também. Desculpa, a ideia da... Isso, da posse geográfica, da posse de geográfica. terra mesmo, porque fica muito evidente. Mas fica assim. também muito difícil a gente compreender como não espiritual, ou não nesse outro momento da segunda volta de Cristo, seja ele no milênio, para mim não um milênio, né? Para mim já sim. novos céus e nova terra, mas fica muito difícil porque, pelo menos até onde eu saiba, nenhuma das outras linhas teológicas aplica isso à realidade. Não, Israel vai expandir militarmente, alcançar toda essa região. Eu acho que a gente não consegue enxergar isso. E o texto, por mais que a gente olhe e veja que Deus prometeu, ele promete que os filhos de Abraão chegariam até lá. Mas em que sentido os filhos de Abraão chegaram? Como nação, como um povo que está debaixo de um rei humano, um presidente, ou esse povo expandiu e chegou lá, ou nesse sentido já chegou, né? Até passou dessas áreas como aqueles que foram alcançados por Cristo. Aqueles que agora são parte do povo de Abraão, não por nascença, mas por adoção em Cristo. Então, nesse sentido, a gente já pode aplicar. Mas o domínio como um povo só, eu acho que só acontece na glória, na segunda volta de Cristo. Sim. Eu ia, inclusive, comentar isso, que eu vejo muito uma aplicação nesse sentido, de restauração mesmo, do povo escolhido tomando posse dessa terra, já no momento de restauração, que só reforçaria a ideia de uma convivência posterior a tudo aqui no planeta mesmo, né? Aqui na Terra mesmo, e não no céu, como muita gente defende. É possível, pastor Marcelo, fazer essa aplicação? Vejam só, aí? acho que quem está nos assistindo vai entender um pouco quando o Senhor fala, me dado todo o poder nos céus e na terra. Ele também diz, alguns textos, que o meu reino não é deste mundo. Então, Cristo estabeleceu um reino espiritual. Então, em termos espirituais, ele tem um poder, todo o poder no céu e na terra, o poder sobre a morte, o poder da salvação e tudo mais. Agora, o seu reino físico ainda não existe. Nós não, como eu vou conseguir encaixar esse reino de Cristo fisicamente com quem? Com a igreja, com Israel? Fica nesse sentido. Então, acho que entendo que, né? Fica meio esquisito. Eu entendo que o Cristo, ele reina plenamente no mundo espiritual, que é justamente o problema do judeu. O problema do judeu era esse, ele achava que Cristo ia estabelecer um reino terreno. E Jesus falou, não, meu reino é espiritual, meu reino vai ser no coração e ninguém nunca vai tirar. E Jesus reina absoluto. Desse sentido, então, o milênio, né? Fugindo um pouco, não estamos fugindo por ninguém do tema, mas é um reino físico, material. Então, ele precisa acontecer, coisas precisam acontecer. O leão precisa deitar com o cordeirinho, né? Andar com o cordeirinho, né? O homem tem que chegar à avançada idade, né? A idade das árvores, alguns colocam. Então, existe muita coisa, muita promessa que só se encaixaria no milênio. Mas é uma posição do reverendo e assim... Quando chegarmos no trono, nós dois juntos lá, que tenho certeza absoluta, Cristo vai tirar todas as dúvidas. Aí nós vamos ver, né? O pessoal brinca, né? Que quando as coisas acontecerem, um vai olhar para o outro e vai falar, tá vendo? Aí eles estavam certos, a gente estava errado. Porque, espero que tenha muito presbiteriano errado. Pode ser também. Brincadeira. Fica difícil, de fato, a gente colocar e cravar uma postura, principalmente pela diversidade dos textos e também, que é uma coisa que pouca gente faz, é você fazer essa leitura progressiva do texto bíblico. Então, às vezes, muita gente olha lá para o Apocalipse e aí pega o que está escrito lá, mas esquece de tudo que passou também. Então, às vezes, você separando os textos, fica difícil de você montar, obviamente, o seu pensamento teológico, e a Bíblia precisa ser analisada como um todo. Deixa eu colocar 2 comentários que a gente separou lá da nossa enquete.
só para a gente poder colocar e dar voz aqui para você que participou, antes da gente encerrar o nosso bloco. O primeiro comentário do Ezequiel Lima. Lembrando que eles estão respondendo a nossa enquete lá, tá? A pergunta tema do programa, o que significa o tempo dos gentios. O Ezequiel falou, ó, tempo dos não israelitas. Aí, pastor Marcelo, eu vou começar com o irmão nesse sentido, porque aí eu fico com a impressão que para Israel esse momento não serve. Tem muita gente que defende isso, que daí agora para o Israel está fora do plano de Deus, a partir, inclusive, dessa fala de Paulo aqui do endurecimento de Israel, então, ou seja, a salvação agora para Israel não funciona? Não, funciona aquilo que eu falei, funciona no sentido de que ele faça parte da igreja de Cristo, porque a salvação é de que maneira? Qual é a porta da salvação? Crer em Jesus Cristo como o único Senhor Salvador, esse é o princípio. Então, quem tiver essa visão vai estar embutida na igreja. Então, a salvação de judeu, sim. A salvação de gentil, sim. Mas o que na porta é chamada igreja, é a igreja. A arca, no momento que está com a porta aberta, é a igreja. Então, é por ela que vai entrar. Então, o judeu não pode esperar a salvação na promessa em que Deus vai restaurar, porque nós não sabemos o tempo. O tempo da salvação é hoje, né? Eis agora o tempo da salvação. Então, se ouvir a voz, não endureça o vosso coração. Não vai deixar para depois, né? Pensando, depois vai restaurar tudo, lá eu me acerto. Não vai ter tempo, né? Colocar o comentário do pastor Samuel Valério, também nosso amigo aqui, sempre participa do Vejam Só como convidado também. Obrigado, viu, pastor, pelo carinho. Ele fala, ó, esse tempo é o tempo da nova aliança. Reverendo Alfredo, como é que o irmão enxerga isso? Porque é um termo muito utilizado, mas que eu fico com a impressão que no seu pensamento não casa muito, né? Porque senão nós estaríamos falando de duas alianças. Exato. Se nova aliança está tratando a aliança antiga com as mudanças progressivas, né, que é a circuncisão para o batismo e a Páscoa para a Santa Ceia, para mim está tudo bem. Pode dar o nome que quiser. O fato é que é uma aliança só. Continua sendo a mesma. Sim. Até aquele o livro também é muito conhecido, né? Fugiu o nome do autor, O Cristo dos Pactos. Robert Palmer. Palmer. Ou ao contrário, né? Agora eu esqueci. Mas que o livro é muito bom e trabalha muito com esse conceito também de um pacto só, né? Que ele vai realmente se renovando a partir de cada personagem que a Bíblia vai tratando. É muito interessante. Se você quer saber um pouquinho mais sobre o tema, vale muito a leitura. Cristo dos Pactos, só você procurar lá que você vai localizar. Meus irmãos, vou precisar encerrar esse bloco. No próximo bloco, ele é mais curtinho, mas a gente ainda vai ter tempo de fazer considerações finais sobre o tema. E, principalmente, eu peço para vocês que eu ofereço para o nosso telespectador uma aplicação. Às vezes parece um tema tão subjetivo, tão distante, e está falando de lá, e do milênio, e da volta, e o que isso tem que mudar? Como é que aplica isso na vida cotidiana, no dia a dia, o que isso precisa mudar a sua cosmovisão cristã das coisas? Os teólogos amam esse termo. Então, fica ligadinho, você que nos acompanha, que no próximo bloco nós vamos fazer isso. Considerações finais e uma aplicação do tema para você, tá bom? Antes do intervalo, 2 recadinhos para você. Primeiro, da nossa parceria aqui com a Agrade, a Academia Teológica da Graça de Deus. São mais de 20 anos de parceria da Agrade com o Vejam Só. Poxa, você que gosta de estudar a Bíblia, as Escrituras Sagradas, gosta de estudar teologia, gosta aqui dos debates do Vejam Só, e aí quer se aprofundar nesse conhecimento, quer lapidar esse talento que Deus colocou na sua mão, quer se preparar melhor para o trabalho do reino, procure pela Agrade. Anota o telefone, código 11 3115 0819. 3115-0819. Marca direitinho o telefone, porque daí amanhã, em horário comercial, você liga, fala lá com o pessoal da secretaria, tira todas as suas dúvidas. Eu tenho certeza que você vai conseguir se encaixar em algum formato, em algum modelo que a Grade oferece para você poder estudar e se capacitar, tá bom? Vai lá, que os professores são ótimos, o material didático, a didática dos cursos, tenho certeza que você vai curtir e vai aprender e vai crescer no conhecimento, tá bom? Quero falar também da HIT,
Você que gosta da emissora, gosta da nossa programação, tá aqui o site da Hit. Chega por lá, tem muita informação para você, tá bom? Dos nossos conteúdos, dos programas, dos bastidores, poxa, tudo lá para você, você vai se divertir. Além disso, a Hit está em todas as redes sociais. É só você procurar que você vai nos localizar. No canal oficial da Hit, lá no YouTube, você consegue ter acesso a toda a nossa programação. Ela passa ao vivo para você lá pelo YouTube e também você consegue ver e rever todos os programas. Eles estão separados lá em playlist, super intuitivo, é muito fácil de navegar e de você localizar o material que você quer. Ver, rever e, obviamente, se curtir, pode compartilhar também o nosso conteúdo, tá bom? Fica à vontade por lá, tenho certeza que você vai encontrar muita coisa bacana para você, tá bom? Intervalo rápido, o Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o programa Vejam Só, intervalo rapidíssimo aí na nossa conversa. Hoje tentando entender ou buscando explicações para uma frase que Jesus e Paulo também mencionaram, o tempo dos gentios. O que significa isso? Tá bom? Nós tivemos uma conversa super bacana no primeiro bloco aqui, onde os meus convidados puderam colocar suas observações sobre a leitura dos textos que nós estamos explorando e, obviamente, outros assuntos apareceram em cima dessa temática. Agora, nesse bloco, nós vamos fazer considerações finais e uma aplicação para você, tá bom? Então, na sequência, eu vou devolver a palavra ao pastor Marcelo Pierre e também ao reverendo Alfredo da Costa Melo Neto. E aí eles vão fazer as considerações finais e uma aplicação do tema para você ficar ligadinho aí. Antes disso, deixa eu só dar aquela moral para você que curte o Vejam Só, nos acompanha, assiste e responde ao nosso chamado aqui, mandando a sua foto para participar aqui do programa. Todo mundo que mandar a foto e aparecer aqui no Vejam Só vai concorrer a um presente. E olha, nesta oportunidade o presente está imperdível. Vale muito a pena. Vou mostrar na sequência aí o presente. Primeiro, como participar. Você pode acessar o nosso perfil no Facebook ou no Instagram. Escolha a plataforma que você usa, que você gosta, tá bom? Que você já tem ali o cadastro, não precisa fazer novo, não. Vai naquela que você já tem. Procure pelo Vejam Só, programa Vejam Só. Você vai localizar facilmente. E quando você localizar o nosso perfil, a nossa página lá, você vai ver que tem um espaço para você mandar ou enviar as mensagens. Vá nesse lugar e aí lá na mensagem você envia a sua foto. Vou te dar uma dica. Você está assistindo agora o programa. Faz uma selfie bem simples, tá bom? Você coloca o Vejam Só lá ao fundo, tira a foto e já manda ali na mensagem. É rápido, é fácil, não precisa de muita produção, não. Aí já manda a foto, coloca o seu nome completo, a cidade e o estado que você fala, que a produção já vai receber, já vai preparar e nós vamos mostrar aqui para você. Às vezes o pessoal pergunta, poxa, mas manda na horizontal, na vertical? Manda, só manda. Do jeito que você quiser, você manda, que nós vamos dar um jeito aqui, nós vamos colocar a sua foto, tá bom? Pode ficar à vontade, a gente quer facilitar, não vamos complicar não. Então vai lá e mande a sua foto. Hoje nós separamos duas fotos para colocar no programa de hoje. A primeira delas vem lá de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, terra boa demais. E quem aparece é o Luiz Henrique, ó. Boa, Luiz, meu irmão, obrigado, viu, pelo carinho, por mandar a sua foto. Tá assistindo o programa, ela fez a selfie e já encaminhou. Obrigado, viu, Luiz? Um grande abraço a toda a galera do Rio Grande do Sul, da região sul também aqui do nosso país, que assiste, acompanha e participa bastante do Vejam Só. Nosso abraço, meu irmão. A próxima foto vem lá de Palmas, estado do Tocantins. Hoje saímos de um extremo e fomos lá para a região central do país. E quem nos acompanha aí é o Cláudio Rabelo, nosso telespectador. Boa, Cláudio. Tá vendo? Fez do jeitinho que eu falei, ó. Fez a selfie e mandou, sem dificuldade, sem mistério. Boa, Cláudio. Obrigado, meu irmão, pelo carinho. Deus abençoe muito sua vida, sua casa também. É uma alegria receber a sua foto. Todo mundo que mandar a foto e aparecer aqui no programa vão concorrer a estes 2 prêmios, presentes do Vejam Só. São 2 livros do pastor e professor Luiz Saião. Um deles tratando sobre o problema do mal no Antigo Testamento. Recentemente, o professor Luiz Saião esteve, inclusive, aqui no Vejam Só falando sobre esta temática.
fazendo uma análise ali do livro do profeta Abacuque. Olha, é muito bacana, vale muito a pena. Não só assistir a entrevista que ele deu para o Weber, mas como a leitura do livro. O outro livro é uma análise do Sermão do Monte, tá bom? Esse sermão muito conhecido de Jesus, muitas análises, e o professor Luiz Saião oferece a sua contribuição também sobre essa temática, tá bom? Vale muito a pena a leitura dos dois. Bom, o nome do Saião, né, já é uma referência que o material é bom. Vale a pena você ter e ler e ter esse conhecimento aí. Nós vamos te dar de presente. Então participe, nós vamos enviar aí na sua casa para você, tá bom? Meus irmãos, nosso tempo é curtinho, 3 minutos para cada um. Eu sei que para pregador 3 minutos é duro, mas na televisão a gente precisa respeitar aqui o tempo, tá bom? Então, Reverendo Alfredo, vou começar com o irmão neste bloco, já que no primeiro bloco o pastor Marcelo começou falando. Então, 3 minutinhos, considerações finais, e aí já pode emendar na aplicação também para a gente, por favor. Bom, primeiro, realmente, como o pastor Marcelo vinha falando, nós estamos falando de um tema periférico do texto bíblico, da Bíblia em si, e a respeito da salvação. Então, se você divergiu da minha posição ou do irmão, tá tudo bem, a gente continua sendo irmão. Se você crê em Cristo, tudo bem? Então, são posições distintas e não tem problema pensarmos diferente nesse sentido. Agora, uma coisa que é muito importante pensarmos é que Jesus Cristo prometeu que voltaria. E esse assunto de escatologia nos leva a ter a certeza que, seja como for, que isso termine, um dia o tempo dos gentios vai se concluir e Jesus Cristo voltará. Quando ele voltar, vai resolver os nossos problemas, a nossa vida, nós viveremos sem dor e sofrimento, não é? Ele tirará do nosso olho toda lágrima. Então tenha certeza, meu irmão, se você está assistindo aí, saiba que a nossa vida aqui, ela é passageira, é momentânea e em breve Jesus Cristo voltará. Ele prometeu que terminaria esse tempo e vai terminar. Tudo que ele disse, ele cumpriu. E essa não será uma exceção. Muito bom. Obrigado, Reverendo Alfredo, pelo carinho, que seja realmente uma palavra de ânimo aí para quem nos assiste aí, seja de bênção e um momento de reflexão para o nosso telespectador. Quero agradecer demais ao carinho do irmão aceitar o nosso convite. Espero que tenha curtido a experiência. Foi bem legal, foi bem legal. Espero muito obrigado por ter me convidado. Porque daí a Angélica já pode chamar o Reverendo Alfredo para outros assim mais acalorados, tá, Angélica? Agora já debutou, já está experiente, já pode vir encarar aqui uns armenianos brabo aqui para ter aquele embate bacana que o pessoal do Vejam Só gosta. Obrigado. Eu que agradeço. Deus muito obrigado. abençoando muito sua vida, o ministério também. Nós vamos deixar os contatos do Reverendo Alfredo à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram, tá bom? Chega por lá que você vai ter acesso. E obviamente que é brincadeira os embates. Aqui é todo mundo respeitoso, a gente vai divergir das ideias, mas no final todo mundo fica tudo tranquilo, tudo certo. Graças a Deus. Pastor Marcelo, 3 minutinhos por irmão também. Por favor, considerações finais e uma aplicação para o nosso telespectador. Bem, primeiro eu quero agradecer o prazer de estar aqui participando do programa, o Reverendo Alfredo, a todos que nos receberam, a todos que estão assistindo, né? Que é importante o conhecimento da palavra de Deus. A escatologia, ela parece longe, mas ela não é. Quando começou a escatologia, na verdade? Ela começou lá, antes da fundação do mundo, quando o Cordeiro foi morto. Ali começa a escatologia. Nós estamos vivendo a escatologia. E esse período dos gentios que nós discutimos agora, que vai da 79ª semana de Daniel, ou da rejeição, né, da morte de Cristo, a rejeição do judeu, até a volta de Jesus Cristo, esse período constitui-se, né, o período que nós chamamos, que alguns denominam período da graça, né, é a mais nova e perfeita aliança, é a grande oportunidade onde Deus, o Senhor chama a todos, né? E eu me recordo daquele texto quando aquele senhor convida, né, para a sua festa, muitos recusam, né? E ele fala, então sai nas ruas, nas filas e acham quem você puder para que a minha festa esteja cheia. E trouxeram todo tipo de gente de todos os lugares.
E o Senhor perguntou, tá cheio? Tá, mas ainda há vaga, deixando claro que a porta da graça é para quem quiser entrar, está aberta. Então, nós estamos vivendo esse momento. E conhecer a escatologia é fundamental para que a nossa fé, para que a nossa fé aumente, porque à medida que nós vemos o cumprimento profético da palavra, à medida que nós vemos as profecias se cumprindo, a nossa fé fortalece, nós conseguimos entender que a Bíblia é a palavra de Deus, cremos na sua perfeita inerrância, então não há dúvida nenhuma. Então vamos participar, vamos olhar, vamos ver a volta, os sinais estão aí. A escatologia ela é bom porque você vai vendo os fatos acontecerem, as coisas acontecendo e a gente vai participando, né? Eu gosto de dizer, eu faço parte da escatologia, né? A Bíblia foi escrita com outros personagens, mas o momento escatológico, né, de Apocalipse, de Daniel, nós somos personagens dessa história. Então, depende de nós escolher a porta da graça aí. Amém. Obrigado, pastor Marcelo, também pelo carinho, por aceitar o nosso convite, por participar do programa. Também, de coração, espero que o irmão tenha curtido a experiência. Amém. Foi um prazer. Que volte outras vezes, que atenda aos telefonemas da Angélica, que responda. Aí, Angélica, tô te dando uma moral hoje aqui, viu? Tô te ajudando. Você só fala que eu fico falando mal dela. Obrigado, viu, meu irmão, pelo carinho. Deus abençoe. Nós vamos deixar os contatos do pastor Marcelo também à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram. Chega por lá que você vai acessar também esses contatos, tá certo? Bom, hoje a gente não tem o resultado da nossa enquete porque a gente pediu os seus comentários, tá bom? Então eu quero agradecer a todo mundo que comentou lá, não tinha uma votação direta na enquete. Obrigado por participar, por comentar, por dar a sua visão, por contribuir com o programa. De fato, a construção aqui do Vejam Só passa muito pela sua contribuição também e nós somos muito gratos porque percebemos o quanto os nossos telespectadores interagem, contribuem e nos ajudam na construção aqui do programa, tá bom? Forte abraço, nós encerramos a edição de hoje e, se Deus permitir, amanhã nós estaremos de volta com mais um programa Vejam Só, sempre preparado com muito carinho e dedicação para você. Um forte abraço e até lá!